A Revolta de Atlas, da autora Ayn Rand. Capítulo 3. O cume e o abismo. O teto era como o de uma adega, tão pesado e baixo que as pessoas tinham de se inclinar ao cruzar a sala, como se o peso da abóboda repousasse em seus ombros. Os reservados circulares, forrados de couro vermelho escuro, eram embutidos em paredes de pedra que pareciam devoradas pelo tempo e pela umidade. Não havia janelas, apenas focos de luz azul que saíam de reentrâncias na alvenaria. A luz mortiça era adequada para se usar durante alarmes aéreos. A entrada do lugar se fazia por degraus estreitos que desciam, como se fosse a entrada de um porão. Era o bar mais caro de Nova York e fora construído no topo de um arranha-céu. Havia 4 homens sentados a uma mesa. 60 andares acima da cidade, não falavam alto como se faz nas alturas, na liberdade do espaço e do ar. Falavam baixo, como convém ao ambiente de uma adega. Condições e circunstâncias, Jim, disse Orren Boyle. Condições e circunstâncias absolutamente além do controle humano. Tínhamos tudo pronto para aviar esses trilhos, mas surgiram imprevistos, imprevistos que ninguém imaginava. Dê-nos apenas uma chance, Jim. A desunião, balbuciou James Taggart, parece ser a causa básica de todos os problemas sociais. Minha irmã tem influência junto a um de nossos acionistas. Por isso, nem sempre conseguimos neutralizar as táticas corrosivas deles. É isso, Jim, desunião. Esse é o problema. Estou absolutamente convicto de que, em nossa complexa sociedade industrial, nenhuma empresa pode dar certo se ela não ajudar a arcar com os problemas e encargos das outras empresas. Taggart tomou um gole de sua bebida e recolocou o copo na mesa. Deviam despedir esse barman, disse ele. Veja, por exemplo, as siderúrgicas associadas. Temos os melhores equipamentos do país e a melhor organização também. Isto me parece um fato indiscutível. Temos o Prêmio de Eficiência Industrial da revista Globe do ano passado, de modo que podemos afirmar que fizemos o melhor possível e ninguém pode nos censurar. Mas não temos culpa se a situação nacional da mineração de ferro é problemática. Não conseguimos obter minério, Jim. Taggart não disse nada. Estava com os cotovelos apoiados na mesa, bem separados, o que tornava ainda mais desconfortável a pequena mesa para os outros 3 ocupantes. Mas eles não pareciam questionar aquele privilégio. Ninguém mais consegue minério, afirmou Boyle. Exaustão natural das minas, você sabe, desgaste de equipamento, escassez de material, dificuldades de transporte e uma série de outros problemas inevitáveis. A indústria mineradora está se esfacelando. Isso está acabando com o negócio dos equipamentos de mineração, argumentou Larkin. Está provado que cada empresa depende de todas as outras, disse Boyle, de modo que todos têm que dividir os encargos com os demais. Isso aí realmente me parece verdade, concordou Wesley Malt, mas ninguém nunca prestou atenção a ele. Meu objetivo, disse Boyle, é a preservação de uma economia livre. Todo mundo concorda que a livre iniciativa está sob julgamento hoje, a menos que ela prove o seu valor social e assuma suas responsabilidades sociais, o povo não lhe dará apoio. Se ela não desenvolver um espírito público, estará acabada. Que ninguém se iluda. Boyle tinha surgido do nada, 5 anos antes, e desde então tinha aparecido na capa de todas as revistas noticiosas de circulação nacional. Começara com $100 mil de seu próprio bolso e um empréstimo de $200 milhões do governo. Agora chefiava negócios enormes, que haviam engolido muitas companhias pequenas. Isso provava, ele costumava dizer, que ainda havia uma chance no mundo para a capacidade individual. A única justificativa para a propriedade privada, disse Boyle, é o serviço à sociedade. Isso me parece indubitável, disse Wesley Malt. Boyle sorveu ruidosamente sua bebida. Era um homem grandalhão, com gestos largos e viris. Tudo o que dizia a respeito à pessoa dele parecia estridentemente cheio de vida, exceto as pequenas fendas negras de seus olhos. Jim, disse ele, o metal Riordan parece ser um logro colossal. É, concordou Taggart. Ouvi dizer que não houve um só relatório técnico favorável ao metal. Não, nenhum. Nós viemos melhorando os trilhos de aço há gerações e aumentando seu peso.
E agora vem dizer que esses trilhos de metal Riordan são mais leves do que os de aço, mais barato que há no mercado? É isso, admitiu Taggart. Mais leves. Isso é ridículo, Jim. E fisicamente impossível. E são para as suas vias principais, de alta velocidade e tráfego intenso? Exatamente. Você está querendo uma catástrofe. Eu não. Minha irmã. Taggart fez o copo girar lentamente entre os dedos. Houve um momento de silêncio. O Conselho Nacional da Indústria Metalúrgica, disse Boyle, resolveu nomear uma comissão para estudar essa questão do metal Riordan, tendo em vista que o seu uso pode vir a ser socialmente nocivo. Parece sensato, disse Wesley Malt. Quando todo mundo concorda, disse Taggart, com uma voz subitamente estridente, quando as pessoas têm uma opinião unânime, como pode um homem ousar discordar assim? É o que eu queria saber. Com que direito? Os olhos de Boyle dardejavam na direção do rosto de Taggart, mas a luz suave da sala tornava impossível divisar os rostos com clareza. O que ele viu foi uma mancha pálida e azulada. Quando pensamos nos recursos naturais, num tempo de escassez crítica, disse Boyle em voz baixa, quando a gente pensa nas matérias-primas essenciais que estão sendo desperdiçadas num experimento irresponsável do setor privado, quando a gente pensa no minério. Ele parou, olhou novamente para Taggart, mas este parecia saber que Boyle estava esperando, e além disso, parecia achar o intervalo silencioso uma coisa agradável. O público tem um interesse vital nos recursos naturais, Jim, como é o caso do minério de ferro. Não vai ficar indiferente a esse abuso egoísta e negligente de um indivíduo antissocial. Além do mais, a propriedade privada é uma espécie de proteção em benefício da sociedade como um todo. Taggart olhou de relance para Boyle e sorriu. O sorriso tinha um significado. Parecia dizer que algo em suas palavras seria uma resposta a algo que havia nas palavras de Boyle. A bebida que eles servem aqui é uma porcaria. Acho que é o preço que temos de pagar para não sermos atropelados pelo populacho em torno de nós. Mas gostaria que levasse em conta que estão lidando com quem conhece bebidas. Como estou pagando, gosto de ser bem servido. Boyle não respondeu. Seu rosto parecia agora sombrio. Olhe, Jim, começou ele, pesadamente. Taggart sorriu. Diga, estou ouvindo. Jim, você concordará, estou certo, com o fato de que não há nada mais destrutivo do que um monopólio. Por um lado mas por outro, temos a praga da competição sem limites. Exatamente. O caminho certo para mim está no meio. Acho que cabe à sociedade cortar os extremos. É ou não é? É, disse Taggart, é sim. Veja a situação do minério de ferro. A produção nacional parece estar caindo a taxas terríveis. Isso ameaça a existência de toda a indústria do aço. Há siderúrgicas fechando no país inteiro. Só há uma companhia de mineração com sorte bastante para não ser afetada pelo quadro geral. Sua produção parece total e sempre pronta no prazo. Mas quem se beneficia com isso? Ninguém, a não ser o dono. Você acha que isso é justo? Não, disse Taggart. Não é justo. A maioria dos industriais do aço não possui minas para a produção de minério de ferro. Como podemos competir com um homem que monopoliza os recursos naturais que Deus criou? É de espantar que ele possa fornecer aço regularmente, enquanto nós temos de esperar e lutar e perder nossos compradores e abrir falência. É do interesse público que um homem destrua uma indústria inteira? Não, disse Taggart, não é. Parece-me que a política nacional deveria ser no sentido de dar a cada um a sua parte na área do minério de ferro, para preservar a totalidade da indústria, não acha? Acho. Boyle suspirou, então disse cauteloso. Mas creio que não há muita gente em Washington que seja capaz de compreender uma política social progressista. Taggart disse lentamente. Existe. Não são muitos. Nem é fácil conseguir uma aproximação com eles. Mas eles existem. Eu poderia falar com eles. Boyle pegou seu copo e o bebeu de uma vez, como se tivesse acabado de ouvir tudo o que queria. Bem, por falar em políticas progressistas, Orrin, disse Taggart, você devia pensar se,
numa época de escassez de transportes, quando tantas ferrovias estão indo à bancarrota e muitas regiões extensas não dispõem de transporte ferroviário. Seria de interesse público tolerar dispendiosas duplicações de serviço e a competição feroz de arrivistas em territórios onde companhias já estabelecidas têm propriedade histórica. Muito bem, disse Boyle com agrado. Essa parece uma questão interessante. Eu poderia discuti-la com alguns amigos na Aliança Nacional de Ferrovias. Amizades, disse Taggart com ar displicente, valem mais do que ouro. Depois, voltando-se para Larkin, não acha, Paul? Ora, acho, disse Larkin, surpreso. Claro que acho. Estou contando com as suas. Hã? Estou contando com as suas numerosas amizades. Todos pareciam saber por que Larkin não respondera de imediato. Seus ombros pareceram baixar, chegando mais perto da mesa. Se todo mundo lutasse por um ideal comum, ninguém sairia ferido. Bradou subitamente em tom de desespero. Viu que Taggart olhava para ele e acrescentou, suplicante. Gostaria que não tivéssemos de ferir ninguém. Esta é uma atitude antissocial, rosnou Taggart. Quem teme sacrificar alguém não deve se meter a falar de ideal comum. Mas eu sou um estudioso de história. Larkin se apressou a dizer. Sei reconhecer as necessidades históricas. Bom, disse Taggart. Não sou obrigado a carregar o mundo nas costas, sou? Larkin parecia implorar, mas sua súplica não se dirigia a ninguém. Sou? Não, Sr. Larkin, disse Wesley Malt. O senhor e eu não devemos ser responsabilizados se... Larkin balançou a cabeça para um lado. Era quase um tremor. Não suportava olhar para Malt. Você se divertiu no México, Orrin? Perguntou Taggart, com uma voz subitamente alta e um tom descuidado. Todos pareciam saber que a finalidade de seu encontro estava cumprida e que a necessidade de um entendimento que os reunira havia cessado. Estavam entendidos. Grande lugar, o México, respondeu Boyle jovialmente. Muito estimulante e instigante, mas a comida é péssima. Fiquei doente. No entanto, eles estão trabalhando duro para botar o país nos eixos. Como estão as coisas por lá? Esplêndidas. Me pareceram esplêndidas. Por enquanto eles ainda... Bem, mas aquilo a que eles estão visando é o futuro. A República Popular do México tem um grande futuro. Vão nos ultrapassar em poucos anos. Você esteve nas minas de San Sebastián? Os quatro se retesaram de repente em suas cadeiras. Todos tinham feito pesados investimentos na produção das minas de San Sebastián. Boyle não respondeu logo, de modo que sua voz pareceu insegura e pouco natural quando exclamou. Ah, claro, certamente, era o que eu mais queria ver. E então? Então o quê? Como estão as coisas por lá? Ótimas, ótimas. Eles têm, sem dúvida, as maiores jazidas de cobre da terra, lá naquela montanha. Pareciam muito atarefados. Nunca vi lugar mais movimentado em toda a minha vida. Em que trabalhavam? Bem, aquele supervisor que me acompanhou. Era difícil entender metade do que me dizia, mas que estão ocupados estão. Algum problema por lá? Problema? Não em San Sebastián. É propriedade privada, a última existente no México, e isso parece fazer alguma diferença. Orrin, Taggart perguntou com cuidado. E esses rumores de que estão pretendendo nacionalizar as minas de San Sebastián? Calúnia, disse Boyle com raiva. Pura calúnia. Tenho certeza do que estou lhe dizendo. Jantei com o ministro da Cultura e almocei com o restante da turma. Devia haver uma lei contra boatos, disse Taggart, irritado. Vamos tomar outro. Fez sinal com irritação para o garçom. Havia um pequeno balcão num canto escuro da sala, e lá, um velho barman, seco, permanecia por longos períodos de tempo sem fazer um só movimento. Ouvindo o chamado, se moveu com lentidão. Seu trabalho era atender homens em seus momentos de descontração e prazer, mas suas maneiras eram as de um charlatão endurecido que tratasse de alguma doença incurável. Os 4 homens esperaram em silêncio que o garçom trouxesse suas bebidas. Os copos que ele colocou na mesa eram 4 focos de cintilação azul pálida que, na semi-obscuridade, pareciam 4 fracos jatos de gás incandescente. Taggart estendeu a mão para o seu e sorriu subitamente.
Bebamos aos sacrifícios à necessidade histórica, disse, olhando para Larkin. Houve uma pausa momentânea. Numa sala iluminada, teria sido o desafio de 2 homens sustentando o olhar um do outro. Ali, vislumbravam apenas olhos invisíveis na penumbra e nada mais. Larkin pegou seu copo. A festa é minha, rapazes, disse Taggart enquanto todos bebiam. Ninguém achou mais nada para dizer, até que Boyle falou, com um misto de curiosidade e indiferença. Eu estava para lhe perguntar, Jim, que diabos está havendo com seu serviço de trens lá na linha San Sebastián? Ora, o que você quer dizer? O que há com ela? Não sei, mas pôr apenas um trem de passageiros por dia é... Um trem? Um serviço bem fraquinho, me parece. E que trem? Você herdou aquelas cabines e assentos de algum avô seu? Ele deve tê-los usado por muitos anos. E onde você conseguiu aquela locomotiva a lenha? A lenha? É o que eu disse. A lenha. Eu só conhecia de fotografias. De que museu você desencavou aquilo? Agora não me venha dizer que não sabia. Que ideia é essa? Ora, é claro que eu sei de tudo, disse Taggart bruscamente. É que você escolheu exatamente uma semana em que tivemos um pequeno problema com nossa propulsão. Nossas novas máquinas estão em ordem, mas houve um pequeno atraso. Você sabe que estamos tendo grandes problemas com os fabricantes de locomotivas, mas é tudo coisa temporária. Claro, disse Boyle. Atrasos não tem jeito. Seja como for, foi o trem mais estranho em que já andei. Quase botei as tripas para fora. Um instante, todos notaram que Taggart tinha ficado calado. Parecia preocupado com um problema pessoal. Quando se levantou de repente, sem explicações, todos se ergueram ao mesmo tempo, como se obedecessem a uma ordem. Larkin balbuciou, sorrindo com esforço. Foi um prazer, Jim. Um prazer. É assim que nascem os grandes projetos, num drink com amigos. As reformas sociais são lentas, disse Taggart friamente. É aconselhável ser paciente e cuidadoso. Voltou pela primeira vez para Wesley Malt. O que aprecio em você, Malt, é que fala pouco. Malt era o homem de Riordan em Washington. No céu, havia ainda um pouco da luz do crepúsculo quando Taggart e Boyle saíram juntos na rua lá embaixo. A mudança foi um pequeno choque para eles. O bar os preparara para uma escuridão de meia-noite. Um alto edifício se elevava contra o céu, nítido e reto, como uma espada erguida. Na distância, além dele, destacava-se o calendário. Demonstrando irritação, Taggart tateou a gola do sobretudo e o abotoou para evitar a friagem da rua. Não pretendia voltar ao escritório naquela noite, mas tinha de voltar. Tinha de ver a irmã. Dura tarefa que temos pela frente, Jim, dizia Boyle. Tarefa difícil, com muitas complicações e muitos perigos. Tudo depende, respondeu James Taggart lentamente, de conhecer as pessoas que tornam a coisa possível. Isto é o que temos de saber. Quem torna a coisa possível? Dagny Taggart tinha 9 anos quando decidiu que algum dia havia de dirigir a Taggart Transcontinental. Ela disse isso para si mesma enquanto, sozinha, no meio dos trilhos, olhava para as 2 linhas retas de aço que se perdiam na distância, encontrando-se num ponto muito longínquo. O que sentiu foi um prazer arrogante pelo modo como a ferrovia atravessava os bosques. Não era uma estrutura que pertencesse ao conjunto das velhas árvores e dos ramos que pendiam na direção das hastes verdes da relva e das solitárias flores silvestres. Mas estava ali. As 2 linhas de aço brilhavam ao sol, e os dormentes negros eram como degraus de uma escada que ela tivesse que subir. Não era uma decisão súbita, mas apenas a palavra final que selava algo que ela sempre soubera. Numa compreensão silenciosa, como se tivesse feito um voto que nunca fora necessário explicitar, ela e Eddie Willers tinham se dedicado à rede ferroviária desde os primeiros dias conscientes de sua infância. Ela sentia indiferença e tédio em relação ao mundo que a circundava, e também em relação às outras crianças e aos adultos. Considerava um acidente lamentável, a ser tolerado com paciência durante algum tempo, o fato de se encontrar aprisionada entre pessoas estúpidas.
Dagny tinha vislumbrado um outro mundo e sabia que ele existia em alguma parte. O mundo que tinha criado trens, pontes, fios de telégrafo, luzes de sinalização que piscavam na noite. Ela tinha de esperar e crescer para alcançar esse mundo, pensava. Nunca tentou explicar por que gostava da ferrovia. Pouco importava o que os outros sentiam. Sabia que nada podia ser equivalente à sua emoção, nem a oferecer uma resposta a ela. Era uma emoção que sentia também na escola, nas aulas de matemática, as únicas de que gostava. Considerava estimulante resolver problemas e gostava da insolente delícia de aceitar um desafio e o enfrentar sem esforço, ansiosa por outro teste, mais difícil ainda. Mas, ao mesmo tempo, sentia crescer um grande respeito pelo adversário, uma ciência tão limpa, tão exata, tão luminosamente racional. Estudando matemática, ela pensava, ao mesmo tempo, que era notável que o homem tivesse conseguido idealizar aquilo, e que era ótimo que ela fosse tão competente para dominar aquele saber. Era a alegria da admiração e do prazer ante a própria capacidade, manifestando-se ao mesmo tempo. Seu sentimento pela ferrovia era o mesmo, admiração pela habilidade técnica que a tornara possível, por meio da inteligência clara e racional de alguém. Admiração com um sorriso secreto que dava a entender que ela se sabia capaz de um dia fazer melhor. Ela passeava pelos trilhos e pelos galpões de manutenção das locomotivas como uma humilde estudante. Mas em sua humildade havia um toque de orgulho futuro, um orgulho a ser merecido. Você é insuportavelmente convencida. Era uma das duas frases que ela ouvira com frequência durante a infância, embora ela nunca falasse de suas próprias capacidades. A outra frase era: você é egoísta. Ela perguntava o que queriam dizer com aquilo, mas jamais obteve resposta. Olhava para os adultos sem saber como podiam imaginar que ela se sentisse culpada por algo que não sabia o que era, com aquela acusação indefinida. Estava com 12 anos quando disse a Ed Willers que havia de dirigir a rede quando crescessem. Tinha 15 quando lhe ocorreu pela primeira vez que mulheres não dirigem redes ferroviárias e que as pessoas podiam não aceitar. Que se danem, pensou, e nunca mais voltou a se preocupar com isso. Foi trabalhar na Taggart Transcontinental aos 16. O pai deixou, achou graça e ficou um pouco curioso. Ela começou como vigia noturna de uma pequena estação, no campo. Trabalhou à noite por alguns anos, enquanto fazia o curso de engenharia. Ao mesmo tempo que ela, James Taggart começou sua carreira também na ferrovia, aos 21 anos, no Departamento de Relações Públicas. A ascensão de Dagny entre os homens que dirigiam a Taggart Transcontinental foi rápida e incontestada. Ela ocupou posições de responsabilidade porque não havia mais ninguém para ocupá-las. Havia alguns homens de talento, mas eram raros, e a cada ano se tornavam cada vez mais raros. Os seus superiores, que ocupavam os cargos de autoridade, pareciam ter medo de exercê-la. Gastavam seu tempo adiando decisões, de modo que ela ia dizendo a todos o que fazer, e eles obedeciam. A cada passo de sua ascensão, ela já vinha realizando o trabalho muito antes de o cargo correspondente lhe ser efetivamente oferecido. Era como avançar por aposentos vazios. Ninguém se opunha a ela, embora nenhuma pessoa apoiasse o seu avanço. Seu pai parecia ao mesmo tempo espantado e satisfeito com ela, mas não dizia nada. E havia alguma tristeza em seus olhos quando olhava para ela no escritório. Quando ele morreu, ela estava com 29 anos. Sempre houve um Taggart para dirigir a ferrovia, foram suas últimas palavras para ela. Olhava-a estranhamente, parecendo ao mesmo tempo saudá-la e demonstrar compaixão por ela. O controle das ações da Taggart Transcontinental foi deixado para James Taggart. Ele tinha 34 anos quando se tornou presidente da ferrovia. Dagny esperava que os membros do conselho administrativo o elegessem, mas jamais compreendera por que eles haviam mostrado tanta ansiedade para fazê-lo. Falaram de tradição, que o presidente sempre tinha sido o filho mais velho da família Taggart e outras coisas mais, e elegeram James da mesma maneira que evitavam passar por baixo de escadas, isto é, por uma espécie de superstição. Falaram de sua capacidade de tornar a ferrovia uma coisa popular, sua força com os jornais, sua influência em Washington.
Ele parecia agora dotado de uma habilidade incomum na obtenção de favores junto aos legisladores. Dagny nada sabia sobre o campo da influência em Washington, nem sobre o que isso implicava, mas parecia algo necessário, de modo que afastou a ideia do pensamento, considerando que havia muitos trabalhos desagradáveis, mas necessários, como limpar esgotos. Alguém tinha de fazê-los, e James parecia gostar disso. Ela jamais aspirara à presidência. O departamento de operações era tudo o que ocupava sua cabeça. Quando andava pela ferrovia, velhos ferroviários, que odiavam Jim, diziam: haverá sempre um Taggart para dirigir a ferrovia. E olhavam para ela com o mesmo olhar que o pai lhe dirigira. Ela estava certa de que Jim não conseguiria prejudicar demais a rede, e confiava em que seria fácil para ela corrigir os danos que ele causasse. Aos 16, sentada à sua mesa de trabalho, vendo passar as janelas iluminadas dos trens da Taggart, Dagny pensara haver entrado em seu verdadeiro mundo, e nos anos que se seguiram, constatou que aquilo não era verdade. O adversário que se via obrigada a enfrentar não merecia o desafio, nem merecia que ela fizesse qualquer esforço para vencê-lo. Não era nenhuma capacidade superior que lhe desse a sensação de orgulho na luta. Era a inépcia, cinzenta e macia, dócil como o algodão, que parecia fofa e sem forma, que não oferecia resistência a nada, que não se opunha a ninguém, mas que constituía uma barreira em seu caminho. Ela se sentia hesitante e desarmada ante o enigma que tornava tais coisas possíveis. Não conseguia encontrar explicação. Só nos primeiros anos é que de vez em quando se via gritando em silêncio, ansiando por um lampejo mínimo de capacidade humana, de competência firme, limpa, radiante. Na ansiedade, tinha verdadeiras crises de tortura por não encontrar um amigo ou um inimigo que tivesse uma inteligência maior do que a sua. Mas a sensação passava. Dagny tinha um trabalho a fazer. Não tinha tempo para queixas. Pelo menos não muito. A primeira inovação que James Taggart trouxe para a ferrovia foi a construção da linha San Sebastián. Muitos homens eram responsáveis pelo projeto, mas para Dagny havia um nome que se inscrevia na aventura. Um nome que ofuscava todos os demais quando ela o via. Esse nome dominou, ao longo de 5 anos de luta, ao longo de quilômetros de trilhos desperdiçados, ao longo de cifras e cifras que registravam as perdas da Taggart transcontinental como uma hemorragia de um ferimento que nunca cicatrizava. Um nome que dominou como uma marca que era visível em todas as leituras de cotações da bolsa, nos rolos de fumaça sobre as manchas avermelhadas, em altos fornos de fundições de cobre, e também nas manchetes escandalosas, em páginas apergaminhadas que registravam a nobreza de séculos e séculos, e nos cartões dos buquês de flores que chegavam às alcovas de mulheres espalhadas por 3 continentes. Esse nome era Francisco d'Anconia. Aos 23 anos, quando herdou sua fortuna, Francisco d'Anconia já era famoso como rei mundial do cobre. Agora, aos 36, era famoso por ser o homem mais rico e o mais espetacularmente inútil playboy da face da terra. Era o último descendente de uma das mais nobres famílias da Argentina. Possuía fazendas de gado, plantações de café e a maior parte das minas de cobre do Chile. Era dono de metade das minas de todos os tipos de minérios da América do Sul e tinha inúmeras outras espalhadas pelos Estados Unidos, que para ele eram como dinheiro miúdo. Quando d'Anconia comprou de repente uma extensão de montanhas desertas no México, surgiram notícias de que havia descoberto grandes jazidas de cobre. Ele não se esforçou para vender ações de seu empreendimento. Elas saíam como água por entre seus dedos. E tudo o que ele fazia era escolher aqueles a quem queria favorecer, tornando-os acionistas. Seu talento financeiro foi considerado fenomenal. Ninguém jamais o havia superado em qualquer transação. Ele acrescentava à sua incrível fortuna tudo o que tocasse a cada passo que desse, quando se dava ao trabalho de dá-los. Os que mais o censuravam eram os primeiros a embarcar de carona em seu talento, procurando participar de suas novas posses. James Taggart, Orren Boyle e seus amigos estavam entre os maiores acionistas do projeto que d'Anconia tinha batizado de Minas de San Sebastián. Dagny jamais descobrira que influências haviam levado James Taggart a construir uma linha do Texas até os desertos de San Sebastián. Parecia provável que nem ele mesmo soubesse. Como um campo sem vegetação, James parecia aberto a qualquer corrente que passasse, e o resultado final era sempre obra do acaso.
Alguns dos diretores da Tagar Transcontinental se opuseram ao projeto. A companhia precisava de todos os recursos para reconstruir a linha Rio Norte. Não era possível fazer as duas coisas. Mas James era o novo presidente. Era o primeiro ano de sua administração. Ele ganhou. A República Popular do México estava ansiosa para cooperar, e logo se assinou um contrato que garantia à Tagar Transcontinental, por 2 anos, o direito de propriedade, num país em que não havia direito de propriedade. Francisco d'Anconia tinha obtido a mesma garantia para suas minas. Dagny lutou muito contra a construção da linha San Sebastián. Lutou falando a quem quer que lhe desse ouvidos, mas era apenas uma assistente do Departamento de Operações. Era jovem demais, não tinha autoridade e ninguém a ouviu. Ela jamais conseguirá entender as razões dos que haviam construído a linha. Mera espectadora, membro da minoria, numa das reuniões da diretoria, percebeu algo de evasivo em cada fala, em cada argumento, como se a razão real da decisão se mantivesse, embora não explicitada, clara para todos, menos para ela. Falaram da futura importância do comércio com o México, de um amplo fluxo de fretes, da larga recompensa financeira que caberia ao transportador exclusivo de um suprimento infinito de cobre. Provaram tudo citando os sucessos anteriores de d'Anconia. Não citaram nenhum dado mineralógico sobre as minas de San Sebastián. Os fatos palpáveis eram poucos. Os informes que d'Anconia expedira não eram muito específicos, mas os membros da diretoria pareciam não precisar muito de fatos. Falaram bastante da pobreza dos mexicanos e de sua urgente necessidade de estradas de ferro. Nunca tiveram uma chance. É nosso dever ajudar um país pobre a se desenvolver. Um país, parece-me, é responsável por seus vizinhos. Sentada, ela ouvia e pensava nos muitos ramais que a Tagar Transcontinental fora obrigada a abandonar. Havia anos que os lucros da companhia estavam caindo lentamente. Pensou na necessidade urgente de reparos em toda a rede, que se encontrava em estado de abandono. A política de manutenção deles não era uma política. Era como se brincassem com um elástico, que se estica um pouco agora, depois um pouco mais e então mais ainda. Os mexicanos, parece-me, são um povo muito diligente, esmagado por sua economia primitiva. Como podem se industrializar se ninguém lhes der uma ajuda? No investimento, creio que devemos acreditar no ser humano, mais do que em fatores puramente materiais. Dagny pensou numa locomotiva que tinha caído numa vala na linha Rio Norte porque a barra de uma junta rachara. Pensou nos 5 dias durante os quais todo o tráfego parou na linha porque um muro de contenção havia ruído, derrubando toneladas de rocha sobre a estrada. Na medida em que um homem deva pensar no bem de seus irmãos antes de pensar no seu próprio bem, parece-me que uma nação deva pensar em seus vizinhos antes de pensar em si mesma. Dagny pensou num recém-chegado chamado Ellis Wyatt, a quem as pessoas estavam começando a dar atenção, porque sua atividade parecia prenunciar uma torrente de mercadorias que começaria a fluir das extensões moribundas do Colorado. A linha Rio Norte, no entanto, era deixada à míngua, caminhando para o colapso total, exatamente no momento em que sua capacidade máxima era necessária, pois estava prestes a ser utilizada. O acúmulo de bens materiais não é tudo. Há bens não materiais que também contam. Confesso que sinto certa vergonha quando penso que possuímos uma enorme rede ferroviária, enquanto o povo mexicano não tem nada, exceto 1 ou 2 linhas insuficientes. A velha teoria da autossuficiência econômica se deteriorou há muito tempo. É impossível que um país prospere em meio a um mundo faminto. Dagny pensou que, para transformar a Tagar Transcontinental no que ela fora há algum tempo, muito antes do seu próprio tempo, seria necessário arregimentar cada trilho disponível, cada cavilha, cada dólar, e agora tudo era tão escasso. Repetiram também, na mesma sessão, os mesmos discursos sobre a eficiência do governo mexicano, que mantinha controle absoluto sobre tudo. O México tinha um grande futuro, diziam, e seria um concorrente perigoso em pouco tempo. O México é muito disciplinado, diziam os homens da diretoria, com uma ponta de inveja. James deu a entender, por meio de frases que não concluíra e insinuações vagas, que seus amigos em Washington, que ele nunca identificava, desejavam ver construída uma ferrovia no México.
que ela seria de grande ajuda em questões de diplomacia internacional e que a boa vontade da opinião pública mundial pagaria largamente o investimento da Tagar Transcontinental. Votaram a favor da construção da linha San Sebastián, a um custo de 30 milhões de dólares. Quando Dagny saiu da sala de reuniões e caminhou pelo ar limpo e frio das ruas, ouviu duas palavras claramente repetidas em sua cabeça vazia e anuviada. Caia fora, caia fora, caia fora. Ouviu espantada. A ideia de deixar a Tagar Transcontinental não era uma coisa que ela pudesse conceber. Aterrorizou-se, não com o pensamento, mas com a questão que a fazia pensar. Balançou a cabeça, com raiva, e disse a si mesma que a Tagar Transcontinental precisava dela agora mais do que nunca. 2 dos diretores se demitiram. O vice-presidente de operações também. Foi substituído por um amigo de James. Os trilhos de aço foram lançados no deserto mexicano, ao mesmo tempo em que eram dadas ordens para reduzir a velocidade dos trens da Rio Norte, porque a ferrovia estava imprestável. Uma estação de concreto armado, com colunas de mármore e espelhos, era agora erguida no meio da poeira, em uma praça não pavimentada em uma vila mexicana, enquanto uma composição de carros-tanque carregando óleo despencava de um barranco num monte de lixo, porque um trilho se fendera na linha Rio Norte. Ellis Wyatt não esperou pela decisão da justiça para saber se o acidente fora de fato fortuito, como afirmava James Taggart. Ele transferiu o transporte de seu óleo para a Phoenix Durango, uma obscura ferrovia, ainda pequena, que estava lutando, mas lutando bem. Isso funcionou como um foguete para a Phoenix Durango, impulsionando-a. Daí em diante, ela cresceu na mesma medida em que cresciam a Petróleo Wyatt e as fábricas localizadas nos vales vizinhos. Enquanto isso, os trilhos da linha San Sebastián se estendiam ao ritmo de 3 km por mês, atravessando as plantações irrigadas de milho do México. Dagny tinha 32 anos quando disse a James que ia se demitir. Ela pusera em funcionamento o departamento de operações nos últimos 3 anos, sem qualquer título, reconhecimento nem autoridade. Fora derrotada pelas horas, pelos dias e pelas noites, empenhados em lidar com a interferência do amigo de Jim, que ocupava o cargo de vice-presidente de operações. O homem não tinha um programa, e todas as decisões que tomava eram, na realidade, dela, mas ele só agia depois de ter feito tudo para dificultar as coisas até o impossível. O que ela levou ao irmão foi um ultimato. Ele dissera: "Mas Dagny, você é uma mulher. Uma mulher como vice-presidente? Nunca se ouviu falar. A diretoria não aceitará." E ela respondera: "Então me demito." Não pensou no que faria com o que lhe restava da vida. Deixar a Tagar Transcontinental era como ter as 2 pernas amputadas. Pensou que deixaria a coisa acontecer e depois aguentaria as consequências. Nunca entendeu por que a diretoria votou unanimemente nela para o cargo de vice-presidente de operações. Foi ela quem finalmente lhes deu a linha San Sebastián. Quando assumiu, a construção se arrastava havia 3 anos. 1/3 dos trilhos estavam colocados. Os custos já haviam ultrapassado o total autorizado. Ela demitiu os amigos de Jim e arranjou um empreiteiro que completou o serviço em 1 ano. A linha San Sebastián agora estava funcionando. Não havia ocorrido nenhum aumento significativo de pedidos. Nem havia trens carregados de cobre. Algumas poucas cargas desciam ruidosamente das montanhas de San Sebastián a longos intervalos. As minas, disse Francisco d'Anconia, ainda estavam em fase de instalação, e o escoamento de dinheiro na Tagar Transcontinental não parava. Sentada em seu escritório, como fizera tantas vezes, Dagny tentava equacionar o problema de quantas e quais vias poderiam responder pela salvação da companhia e em quanto tempo isso seria possível. A linha Rio Norte, se reconstruída, resolveria tudo. Enquanto olhava as listagens de números e dados que anunciavam perdas e mais perdas, não pensava na longa e desarrazoada agonia da ferrovia do México. Pensava num telefonema. "Hank, você pode nos salvar? Pode nos fornecer trilhos no menor prazo e com a maior carência possível?" Uma voz lhe respondera com calma e firmeza: "Claro que sim." Esse pensamento era um ponto de apoio. Ela se inclinou sobre as folhas de papel na mesa, achando subitamente fácil se concentrar no trabalho. Havia pelo menos uma coisa que não parecia falhar quando se precisava dela.
James cruzou a antessala do escritório de Dagny, ainda mantendo o tipo de confiança que sentira entre seus companheiros no bar, meia hora atrás. Quando abriu a porta, no entanto, a confiança se evaporou. Cruzou a sala na direção da escrivaninha como uma criança que é encaminhada para o castigo e acumula o ressentimento que sentirá no resto da vida. Ele viu uma cabeça que se inclinava sobre folhas de papel. A luminária da escrivaninha fazia brilhar fios desgrenhados de cabelo, uma blusa azul que se alçava até os ombros, frouxa, em dobras largas, dando ideia do corpo delgado. De que se trata, Jim? O que você está planejando para a linha San Sebastián? Ela levantou a cabeça. Planejando? Como? Que tipo de programação você estabeleceu e que tipo de trens? Ela riu. Era um riso alegre e um pouco cansado. Você precisa realmente ler os relatórios que vão para o gabinete da presidência, pelo menos de vez em quando. O que você quer dizer? Estamos obedecendo a esse horário na San Sebastián há 3 meses. Um trem de passageiros por dia? Pela manhã. E um trem de carga, dia sim, dia não. Meu Deus, num ramal dessa importância? Esse importante ramal não paga sequer esses 2 trens. Mas o povo mexicano espera de nós um serviço excelente. Pois é, eles precisam de trens. Para quê? Para desenvolver as indústrias locais. Como podem se desenvolver se não lhes damos transportes? Eu não acho que eles vão desenvolver indústria nenhuma. Esta é apenas sua opinião pessoal. Não sei com que direito você cortou nossa programação para a linha. Só o transporte de cobre vai pagar todos os custos. Quando? Ele olhava para Dagny. Seu rosto mostrava a satisfação de alguém que vai dizer alguma coisa ferina. Você não duvida do sucesso dessas minas de cobre, duvida? Principalmente se sabe que é Francisco d'Anconia quem está no comando, não é? Ele colocara ênfase no nome de d'Anconia enquanto olhava para ela. Ele pode ser seu amigo, mas... Meu amigo? Pensei que ele fosse seu amigo. Ela disse com firmeza. Há 10 anos que não é mais. Que pena, não? Assim mesmo, ele é um dos mais hábeis homens de negócios do mundo. Nunca se deu mal em nenhum empreendimento e enterrou vários milhões do seu próprio dinheiro nessas minas. Logo, podemos fazer fé no seu julgamento. Quando você vai perceber que Francisco d'Anconia se transformou num vagabundo inútil? Ele sorriu por entre os dentes. Sempre achei isso quanto ao caráter dele. Mas você não tinha a minha opinião. Você achava ao contrário. E com que veemência! Com certeza você se recorda das nossas discussões a esse respeito, não? Preciso lhe lembrar alguma das coisas que você disse dele, porque, quanto ao que você fez, posso apenas imaginar. Você quer discutir o assunto Francisco d'Anconia? Foi para isso que veio até aqui? O rosto dele mostrava a raiva de ter fracassado, pois o dela não exprimia nada. Você sabe muito bem por que foi que vim aqui. Explodiu ele. Houve coisas incríveis sobre nossos trens no México. Que coisas? Que tipo de trens você está botando para rodar por lá? Os piores que pude encontrar. Você confessa isso? Informei a você por escrito em diversos relatórios. É verdade que está usando locomotivas a lenha? Ed as encontrou em alguma oficina abandonada lá na Louisiana. Nem conseguiu descobrir o nome da empresa. E é isso que você está pondo para rodar, como trens da Tagar? Que diabos está havendo? Quero saber que diabos está havendo. Ela falou de modo uniforme, olhando firme para ele. Se você quer saber, não deixei nada senão lixo na linha San Sebastián. E mesmo assim, pouco. Tirei tudo o que pude de lá. Locomotivas, oficinas, até as máquinas de escrever e os espelhos. Tirei tudo do México. Por que cargas d'água? Para que os saqueadores não tenham muito o que pilhar quando nacionalizarem a linha. James se levantou de um salto. Isso não vai ficar assim. Desta vez você não escapa. Terá a audácia de usar um recurso tão... Só por causa de uns rumores sem fundamento, quando nós temos um contrato de 200 anos e... Jim, disse ela devagar, não há um só vagão, máquina ou tonelada de carvão que possamos desperdiçar em qualquer parte da rede. Não permitirei isso. Absolutamente não permitirei uma política tão insultosa para com um povo amigo que precisa de nossa ajuda.
O acúmulo de bens materiais não é tudo. Afinal de contas, há outros valores, ainda que você não consiga entendê-los. Dagny pegou um bloco e um lápis. Muito bem, Jim. Quantos trens você quer que eu coloque na linha San Sebastián? Hein? Quais os cortes que você quer que eu faça nas demais linhas para conseguir as locomotivas a diesel e os vagões de aço? Não quero que faça cortes em linha nenhuma. Então, onde vou conseguir o equipamento para o México? É a você que compete conseguir, é o seu trabalho. Não posso fazê-lo, você vai ter de decidir. É o seu velho truque sujo de sempre. Jogar a responsabilidade para cima de mim. Aguardo ordens, Jim. Não vou deixar você me tapear desse jeito. Ela deixou cair o lápis. Nesse caso, a linha San Sebastián permanecerá com o mesmo esquema. Espere até a reunião da diretoria no próximo mês. Exigirei uma definição precisa sobre a autoridade do Departamento de Operações para ultrapassar suas atribuições desse modo. Você vai ver. Assumo a responsabilidade. Ela já tinha retomado seu trabalho antes mesmo de a porta se fechar, depois que James Taggart saiu. Quando terminou, empurrou os papéis para um lado e olhou para fora. O céu estava negro, e a cidade tinha se transformado numa massa de vidro iluminado sem alvenaria. Levantou-se relutante, lamentou um pouco a pequena derrota que era sentir-se cansada, mas não tinha como escondê-lo esta noite. As salas externas do escritório estavam vazias. Sua equipe já havia saído. Somente Eddie Willers estava lá, em sua escrivaninha, no seu compartimento envidraçado que parecia um cubo de luz em um canto do amplo salão. Acenou para ele ao sair. Não tomou o elevador que levava ao vestíbulo do edifício. Preferiu o que levava à plataforma do terminal Taggart. Gostava de passar por ali, a caminho de casa. Sempre achara que a plataforma era como um templo. Olhando para cima, para a cobertura distante, via as sombras abóbadas suportadas por gigantescas colunas de granito e os topos das amplas janelas envidraçadas em meio à escuridão. A abóbada principal tinha a paz de uma catedral que se espalhava, protetoramente, acima da atividade febril dos homens. Dominando a plataforma, mas ignorada pelos viajantes, por ser uma visão à qual já haviam se acostumado, estava a estátua de Nathaniel Taggart, fundador da rede. Dagny era a única pessoa que parecia lhe dar atenção, jamais a ignorava ao passar por ela. Olhar para aquela estátua, enquanto a atravessava a plataforma do terminal, era a única espécie de oração que ela conhecia. Nathaniel Taggart tinha sido um aventureiro paupérrimo, que viera de alguma parte da Nova Inglaterra e terminara construindo uma estrada de ferro que cruzava o continente, no tempo dos primeiros trilhos de aço. Sua ferrovia permanece. Sua batalha para construí-la tinha se transformado numa lenda, porque o povo preferia não entendê-la ou não acreditar que fosse possível. Ele jamais acreditara que os outros tivessem o direito de fazê-lo parar. Estabelecia suas metas e rumava para elas em linha reta, como os seus trilhos. Nunca procurou empréstimos, bônus, subsídios, concessões de terra ou outros favores oferecidos pelo governo. Obtinha dinheiro diretamente dos homens que o ganhavam, indo de porta em porta, das portas de mogno dos banqueiros até as portas de ripas das fazendas solitárias. Nunca falava do bem público, apenas dizia às pessoas que teriam um bom lucro com a sua ferrovia. Dizia-lhes por que motivo esperava bons lucros e lhes expunha suas razões. Eram boas. Por todas as gerações que se seguiram, a Taggart Transcontinental se manteve como uma das poucas que não entraram em bancarrota e a única cujo controle acionário permanecia nas mãos dos descendentes de seu fundador. Enquanto estive vivo, o nome de Nat Taggart não foi famoso, mas teve alguma notoriedade. Era mencionado não com reverência, mas com uma espécie de curiosidade ressentida, e se alguém o admirava, era da maneira como se admira um bandido bem-sucedido. No entanto, nem sequer uma moeda dos seus bens havia sido obtida por meio da força ou da fraude. Ele não era culpado de nada, exceto de possuir sua própria fortuna e de não esquecer nunca que ela lhe pertencia. Sussurravam muitas histórias a seu respeito. Dizia-se que no selvagem meio-oeste ele havia assassinado um político que tentara anular um título que lhe fora concedido, na ocasião em que sua ferrovia estava sendo construída na região. Alguns políticos haviam planejado fazer fortuna com títulos da Taggart, vendendo na baixa.
Nat Tagar foi acusado de homicídio, mas a acusação jamais foi provada. A partir de então, ele nunca mais teve problemas com políticos. Dizia-se que Nat Tagar tinha enterrado sua vida na ferrovia muitas vezes, mas houve uma vez em que ele enterrou mais do que a vida. Precisando urgentemente de fundos, com a construção da ferrovia suspensa, ele jogou por 3 lances de escada abaixo um distinto cavalheiro que lhe fora oferecer um empréstimo do governo. Depois ele empenhou a própria mulher num empréstimo que fez com um milionário que o odiava, mas admirava a beleza de sua mulher. Repôs a dívida em tempo hábil e não perdeu o que dera como garantia. Tudo foi feito com o consentimento da esposa. Ela era uma mulher belíssima, descendente da mais nobre família de um estado sulista, que havia sido deserdada pela família porque fugira para casar com Nat Tagar quando ele era ainda apenas um pobre e jovem aventureiro. Às vezes Dagny lamentava ter Nat Tagar como um ancestral. O que ela sentia por ele não se enquadrava nas afeições automáticas das relações familiares. Não queria que o seu sentimento fosse do tipo que normalmente as pessoas acham que se deve ter por um tio ou por um avô. Ela era incapaz de amar o que quer que fosse, senão por escolha sua, e não gostava de se sentir pressionada. Mas, se tivesse sido possível escolher um ancestral, ela certamente teria escolhido Nat Tagar, numa homenagem voluntária e com toda a gratidão. A estátua de Nat Tagar tinha sido copiada de um desenho que um artista certa vez fizera dele, único registro de sua aparência. Ele vivera até ficar bem velho, mas não se podia pensar nele senão como aparecia no desenho, jovem. Na infância, a estátua tinha sido para Dagny o primeiro conceito de exaltação. Quando a mandavam para a escola ou para a igreja e ouvia alguém usando aquela expressão, julgava de imediato saber o que diziam. Pensava na estátua. A estátua mostrava um jovem alto, magro, com um rosto anguloso e firme, como se encarasse um desafio, encontrando alegria nele e na sua capacidade de enfrentá-lo. Tudo o que Dagny queria da vida se resumia em conseguir para o próprio rosto uma expressão como aquela. Hoje olhava para a estátua enquanto caminhava. Era um descanso momentâneo, como se uma carga a que ela não conseguia dar nome de repente se tornasse leve e uma brisa lhe tocasse a fronte. Em um canto da estação, perto da entrada principal, havia uma banca de jornais. O proprietário, um homem calmo e cortês, estava atrás de seu balcão havia 20 anos. Tivera uma fábrica de cigarros, mas ela fora à falência, e ele tinha se resignado à obscura solidão de sua pequena banca no meio do eterno turbilhão de passantes que não conhecia. Já não tinha família ou amigos vivos, tinha um passatempo que era seu único prazer. Reunia cigarros do mundo inteiro em sua coleção particular, conhecia todas as marcas que já haviam sido fabricadas. Dagny gostava de parar na sua banca a caminho de casa. O velhinho lhe parecia fazer parte do terminal Tagar, como um cão de guarda muito fraco para exercer sua vigilância, mas encorajador pela lealdade de sua presença. Ele gostava de vê-la aproximar-se, pois o divertia pensar que só ele conhecia a importância daquela jovem mulher, com um casaco esportivo e um chapéu inclinado ao acaso na cabeça, que, apesar de sua posição, saía anônima da multidão na direção dele. Naquela noite ela parou, como de costume, para comprar um maço de cigarros. "Como vai a coleção?" perguntou. "Conseguiu alguma novidade?" Ele sorriu meio triste, balançando a cabeça. "Não, senhorita Tagar. Não estão lançando marcas novas no mundo. Até as antigas estão desaparecendo uma a uma. No momento só há umas 4 ou 5. No passado eram dúzias delas. As pessoas não estão fazendo mais nada de novo. Voltarão a fazer. Isso é temporário." Ele olhou para ela e depois falou. "Eu gosto de cigarros, senhorita Tagar. Gosto de pensar no fogo contido na mão de um homem. O fogo, aquela força poderosa, domada na ponta dos dedos. Penso muito nas horas que um homem passa sozinho, olhando a fumaça de um cigarro, pensando. Penso nas grandes coisas que nasceram desses momentos. Quando um homem pensa, há uma luz acesa em sua mente. É justo que a brasa do cigarro apareça como uma representação disso." "E eles por acaso pensam?" perguntou ela, sem querer. Então parou. A pergunta era uma angústia pessoal sua e não queria discuti-la. O homenzinho a olhava como se tivesse flagrado a parada súbita e a tivesse compreendido muito bem, mas não comentou. Disse:
Não gosto das coisas que estão acontecendo às pessoas, senhorita Tagar. O que exatamente? Não sei, mas eu as venho observando há 20 anos e estou vendo a mudança. Elas costumavam passar às pressas por aqui e era bom vê-las. Era a pressa de homens que sabiam aonde estavam indo e ansiavam por chegar lá. Mas agora, as pessoas correm porque estão com medo. Não são dirigidas por nenhuma força, são movidas pelo medo. Não estão indo a parte alguma, estão fugindo. E não acho que saibam do que desejam fugir. Não se olham entre si. Estremecem quando são tocadas. Elas riem muito, mas é um riso feio. Não é de alegria, é como uma súplica. Não sei o que está acontecendo com o mundo. Ele deu de ombros. Ora, pois, quem é John Galt? É só uma frase sem sentido. Dagny se surpreendeu com o tom cortante da própria voz e acrescentou como quem se desculpa. Não gosto dessa gíria vazia. Que quer dizer? De onde veio? Ninguém sabe, disse ele lentamente. Por que é que as pessoas continuam repetindo, já que ninguém parece saber ao menos o que significa? E, no entanto, todos as usam como se soubessem. Por que isso a perturba? Não gosto do que as pessoas parecem querer dizer quando a pronunciam. Eu também não gosto, senhorita Taggart. Ed Willers jantava no refeitório dos funcionários do terminal Taggart. Havia um restaurante no prédio, frequentado pelos executivos da companhia, mas não lhe agradava. O refeitório, por outro lado, parecia fazer parte da ferrovia, e lá ele se sentia mais em casa. Ficava no subsolo. Era uma ampla sala, com paredes de ladrilhos brancos que brilhavam refletindo as luzes elétricas e parecia um brocado de prata. Havia um trabalhador da ferrovia a quem Ed encontrava no refeitório de tempos em tempos. Gostava da cara dele. Tinham conversado casualmente uma vez e pegaram o hábito de jantar juntos quando se encontravam por acaso. Ed não se lembrava de jamais ter perguntado o nome dele. Qual seu tipo de trabalho? Devia ser um emprego simples, porque as roupas que usava eram grosseiras e encardidas. O homem não representava uma pessoa para ele, mas uma presença silenciosa com um grande interesse pela única coisa que realmente contava e que dava sentido à sua vida. A Taggart Transcontinental. Nesta noite, chegando tarde, Ed viu o trabalhador numa mesa de canto, na sala semideserta. Sorriu contente. Acenou para ele e levou sua bandeja para lá. Instalado no canto da sala, Ed sentiu-se à vontade, relaxando após a grande trabalheira do dia. Podia falar como em nenhuma outra parte, admitindo coisas que não confessaria a ninguém, pensando em voz alta, observando os olhos atentos do trabalhador do outro lado da mesa. A linha Rio Norte é nossa última esperança, disse Ed Willers. Mas ela há de nos salvar. Teremos pelo menos um ramal em bom estado, no local de maior necessidade, e a partir daí salva-se o restante. É engraçado, não é? Falar da última esperança da Taggart Transcontinental. Você acreditaria se alguém lhe dissesse que um meteoro vai destruir a Terra? Eu também não. De oceano a oceano, para sempre. Foi o que ouvimos continuamente em nossa infância. Ela e eu. Não, eles não diziam para sempre, mas o sentido era esse. Você sabe, não sou nenhum grande homem. Eu não poderia construir esta rede. Se ela afundar, eu afundo junto. Não posso dar jeito e pôr as coisas nos eixos de novo. Não ligue para mim. Não sei por que digo coisas assim. Acho que estou apenas um pouco cansado hoje. Trabalhei até tarde. Ela não me pediu para ficar, mas havia uma luz por baixo da porta dela, muito depois de todo mundo ter ido embora. Sim, ela já foi para casa. Problemas? Ora, no escritório sempre há problemas. Mas ela não está preocupada. Sabe que pode nos tirar disto. Claro, é grave. Estamos tendo muito mais acidentes do que você ouve dizer. Perdemos mais 2 locomotivas a diesel na semana passada. Uma ficou imprestável, de pura velhice. E a outra por causa de uma colisão de frente. Sim, temos locomotivas, já encomendadas, na United Locomotive Works. Mas esperamos por elas há 2 anos. Não sei se chegarão algum dia. Meu Deus, como precisamos delas. Força motriz, você não pode imaginar como isso é importante. É o coração do problema. De que você ri? Bem, como eu dizia, é grave, mas pelo menos a linha Rio Norte está em andamento.
O primeiro carregamento de trilhos chegará ao local em algumas semanas. Dentro de 1 ano vamos botar para rodar o primeiro trem na nova estrada. Agora nada mais vai nos fazer parar. Claro que sei quem vai montar os trilhos. É McNamara, de Cleveland. É o empreiteiro que terminou a linha San Sebastián para nós. Está aí um homem que conhece o seu trabalho. Estamos garantidos. Podemos confiar nele. Já não há bons empreiteiros hoje. Estamos numa roda viva, mas eu gosto. Tenho vindo para o escritório 1 hora mais cedo, diariamente, mas ela sempre me vence. Sempre chega antes. Como? Não sei o que ela faz à noite. Nada demais, eu acho. Não, nunca sai com ninguém. Na maioria das vezes fica em casa e ouve música. Discos. Ora, que interessa? Que discos? Richard Halley. Ela adora a música de Richard Halley. Fora a Estrada de Ferro, é a única coisa que ela realmente ama.